Olá pessoas, como vocês estão? Hoje eu tô aqui pra falar da adaptação do livro A Empregada, que inclusive eu até deixei aqui do meu lado pra gente falar sobre o livro. Eu já fiz alguns outros vídeos falando a minha crítica desse e da continuação, então eu vou deixar em algum lugar aqui ou o link na descrição. Mas o que acontece é que nessa última sexta-feira eu fui nos cinemas assistir o filme de A Empregada. Eu confesso que eu tava muito ansiosa pra assistir e com muitas expectativas. Então nesse vídeo aqui eu vou falar a minha crítica, a minha opinião, sem spoilers. Depois eu vou falar a minha opinião com spoilers. E também eu vou colocar algumas diferenças do livro nesse bate-papo, algumas cenas que eu senti falta. Então se você já leu o livro ou assistiu o filme, bora lá conversar sobre isso. Mas antes eu já queria falar pra vocês que eu já postei vários vídeos sobre essa adaptação lá nas minhas outras redes. Eu vou deixar o arroba aqui embaixo pra vocês, então já me sigam por lá e bora pro vídeo. Falando um pouco sem spoilers pra você que ainda não assistiu, eu particularmente gostei muito do filme. Eu acho que foi um dos filmes mais legais. Eu não vou falar os melhores, um dos melhores filmes, mas um dos filmes mais legais que eu assisti no ano passado e mais esperados por mim. Eu acho que o filme ele foi bem fiel à adaptação. Eles mudaram algumas coisas que eu vou falar mais pra frente, mas eu meio que entendi essas mudanças, né? Mas eu gostei bastante, o filme tem mais de 2 horas e isso eu amei, tá? Porque eu tava com medo de ser, tipo assim, 1h30 e eles cortarem tudo. Mas eu gostei, eu me diverti bastante. O cinema, assim como eu, demos algumas risadas em algumas partes. E foi muito legal viver a experiência de já saber o que vai acontecer. Porque eu vi a galera, tipo, ficando animada com alguma coisa e tal. E eu pensando, ai, se preparem, porque o plot vem aí, gente. Vocês não estão preparados. E eu dava risada com a reação das pessoas, foi muito legal. É um ótimo filme, me prendeu do começo ao fim, eu não fiquei, tipo, entediada em nenhuma parte. Umas coisas que eu queria pontuar é que eu gostei muito da trilha sonora, principalmente no final, colocaram Taylor Swift, né, gente? Então, assim, eu amo. E também os movimentos da câmera, porque tiveram algumas cenas, teve uma em específico que eu lembro muito, que é tipo a Millie tava cozinhando e a câmera tava reta. E a Nina tava atrás e a gente não via. Aí do nada a câmera fez assim, pá! E a gente se assustou com a Nina ali atrás. Então esses movimentos de câmera, a direção do filme eu gostei bastante. Gostei bastante do roteiro. E das atuações, eu acho que eles foram ótimos. Eu não vou elogiar a Sydney Sweeney porque eu não gosto dela como atriz. Eu não gosto das opiniões dela, eu não concordo com as opiniões. Mas ela atuou bem. Só que os outros, sério, principalmente o Brandon, mas ele fez Assim que Acaba, eu acho que ele arrasou como vilão. E também a Amanda Seyfried como Nina. Ela deu, assim, as duas faces da vilã, digamos, né? Então eu amei. Agora, gente, já falei sem spoilers, eu não consigo falar mais nada sem soltar alguma coisa pra vocês, então vamos pra parte com spoilers. Gostei muito, só que assim, eu achei que colocaram muita comédia. E tipo, lendo o livro, esse daqui foi um dos livros que eu mais gostei, é um dos meus favoritos. Eu acho que é o livro que eu tive a melhor experiência lendo, porque a experiência do plot, de eu me apaixonar pelo Andrew, inclusive no filme aconteceu de novo, tá? Eu me apaixonei pelo Andrew de novo, mesmo sabendo o que ele ia fazer. E aí eu tive o baque de novo, mesmo já sabendo quem ele era. E eu lembro muitos detalhes desse livro, porque assim, tem vários livros ali na minha estante que eu nem lembro o plot, não lembro o nome dos personagens, nem nada que aconteceu. Mas nesse caso, eu lembro muito. Então, tipo assim, a minha comparação foi muito maior. No livro, eu não ri em nenhum momento. Mas a galera que tava assistindo comigo, tipo, o povo do cinema, porque tava bem cheio, era uma sexta-noite, eles riram muito. Porque, gente, por que é que vocês estão rindo? Não era pra ser engraçada essa cena. Mas, no geral, eu gostei muito, gente. No geral, eu gostei. Eu senti falta também da cena dos livros, dela colocando os livros na barriga, sabe? Eles substituíram pela cena dos cortes. E sobre isso, eu entendo a mudança deles, porque realmente uma pessoa ali, né, cortando, dá muito mais intensidade e impacto. Mas pra mim, não é uma mudança que faz sentido, porque pensa assim, o Andrew, ele é um perfeccionista, ele gosta de mulheres perfeitas. Ele não deixa nem a Nina com a raiz preta, sabe? A raiz natural dela. Imagina uma mulher com cicatrizes, porque aqueles cortes, ele falou, ó, profundo.
isso vai ficar cicatriz. A Millie iria, se ela continuasse sendo namorada dele, iria ficar cheia de cortes e de, tipo, marcas na barriga dela, ela ia ficar imperfeita, né? Então eu entendo a mudança, mas eu acho que não fez sentido pro personagem, sabe? E outra cena que eu também senti falta foi a da pasta de amendoim da Cici. Inclusive, muitas cenas dela, interações dela com a Millie foram tiradas no filme, porque no livro a Cici é uma peça-chave, ela é muito importante e ela meio que faz parte ali das manipulações. Então tem uma cena, eu não sei se é 100% isso, mas eu lembro que, tipo assim, a Millie faz um lanche e eu acho que a Cici falou que não era alérgica, alguma coisa assim, e coloca a pasta de amendoim. E depois que a Cici vai comer, ela surta falando que a Millie tentou matar ela, porque ela colocou pasta de amendoim e a menina era alérgica. Então eu senti falta de todas as cenas da Cici, porque ela é uma coadjuvante no filme, né? Do Enzo eu senti muito falta dele durante todo o filme, dando suporte, avisando a Millie pra ela correr dali, pra ela se salvar. Ele falando em italiano, porque no filme ele, tipo, mal falou em italiano, sabe? E ele tentando ajudar, e ele também, tipo, cenas em que ele falava pra Nina, não, a gente não pode deixar a Millie na mesma situação que você, sabe? E também, spoiler pra quem não leu o livro, só viu o filme, no livro ele e a Nina têm um casinho, né? Então, tipo, ele tem muito mais importância nesse livro. E quem leu a continuação sabe que ele é muito, ainda mais importante no segundo. E eu fico, como é que vão jogar ele no segundo se tiver uma continuação desse filme, sendo que não desenvolveram muito ele no primeiro? E eu não gostei muito, eu acho que poderiam ter adaptado de uma maneira diferente. Porque assim, no livro, quando você começa a parte 2, realmente é um livro. Então é o narrador contando a história do que aconteceu, do plano. E no filme fizeram a mesma coisa, fizeram tipo a Nina contando a história de tudo que aconteceu. Eu senti muito, tipo, mastigado. Entendo que, tipo, eles foram muito fiéis ao livro e eu agradeço por isso. Só que eu acho que pro audiovisual não funciona tão bem alguém explicando, como se a gente fosse uma criança, sabe? Explicando passo a passo do que aconteceu, do que vai acontecer. Um narrador falando, um narrador presente pra gente, sabe? Falando. Eu acho que a história poderia ser contada de uma outra forma. Às vezes uns flashbacks durante o filme. Então é como eu falei, é um dos filmes mais legais que eu vi esse ano. Talvez o mais legal, que eu me diverti mais, que eu gostei mais de assistir, mas não foi o melhor por conta desses detalhes aí que eu falei pra vocês. Então tem uma qualidade muito boa, eu senti que esse filme é muito bom, mas ele não é uau, que espetáculo de direção de roteiro e tal. Ele não é tão elaborado, ele é mais simples. E, gente, no geral, eu tô muito satisfeita. Essa daqui, né, tá bem mais que a média, sabe? Achei uma adaptação melhor, que é Assim que Acaba, se vocês querem saber, que é outro livro que eu adoro. Então, foi uma ótima adaptação. Ponto. Mas foi isso, gente. Essa foi a minha review do filme. Críticas sem com, também algumas diferenças do livro, cenas que eu senti falta. Eu quis fazer um vídeo só, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de se inscrever, deixar o seu like e até a próxima.